Como introduzir o tema das ciências humanas para sua turma de uma maneira objetiva e que dê para eles se identificarem um pouco e que, ao mesmo tempo, promova debates e os ajude a escolher a carreira deles no futuro. É o que eu vou fazer isso para vocês agora. Vocês podem depois usar isso aqui para basear suas próprias aulas. Então, primeira pergunta, né? Afinal de contas, o que são as ciências humanas? As ciências humanas são as ciências que estudam o quê? Essa é uma pergunta boa para você fazer para a sua turma. E onde se encontram as ciências humanas fora da escola, da faculdade, da biblioteca e dos museus? Aí eles vão, né, ter que pensar um pouco, né? Caramba, onde será mais que se encontram as ciências humanas? Aí, caso eles tenham muita dificuldade, você pode até falar para eles, olha, um filme baseado em livros, né? Pode ser livros fantasiosos, mas pode ser livros reais, né, digamos assim, históricos, como, por exemplo, a Odisseia, contos, poemas, pode ter mitologia grega. Quantos jogos tratam de mitologia grega? Quantos jogos tratam do Império Romano? Quantos jogos, filmes, livros tratam da Segunda Guerra Mundial? Então você pode trazer isso para eles como uma maneira deles perceberem que as ciências humanas não é só você ficar lendo slide, lendo livro, estudando para o Enem. Tem importância para além daquele estudo acadêmico que as pessoas não sabem para que serve, aqui no Brasil principalmente, né? Então você tem que mostrar que um sujeito que trabalha com ciências humanas também está trabalhando com arte. Vai escrever um poema sem saber nada de ciências humanas, vai ser difícil, né? Pode ser um poema bonito, gramaticalmente falando, mas os poemas realmente interessantes são aqueles que falam de sentimentos, falam do contexto histórico, da biografia da pessoa ou de outra pessoa. Esses costumam ser bem interessantes. Então, qual é o objeto de estudo das ciências humanas? Esse objeto, né, você vai fazer essa pergunta para a sua turma, esse objeto são os próprios seres humanos. Né? O que eles pensam, o que eles comem, o que eles fazem, como eles se vestem e como isso muda dependendo do local, do tempo. Então você pode dizer, por exemplo, será que nós comemos a mesma coisa que os portugueses? Fomos colonizados pelos portugueses, mas tem brigadeiro em Portugal? Não tem, difícil você achar. Agora tem quindim no Brasil. Mas será que o quindim que nós temos aqui é o mesmo quindim que tem em Portugal? Então, coisas simples assim já são motivo da gente começar a entender como é que funciona trocas culturais, por exemplo. Dessa maneira, você traz para a sua turma uma noção de cultura, uma noção de tempo, de espaço, que é a base para entender as ciências humanas de uma maneira geral. Então, depois a gente vai falar então sobre as próprias ciências humanas. Então, nós temos alguns, né? Coloquei aqui um resuminho bem básico com alguns exemplos. Então, por exemplo, a antropologia ela vai estar ligada mais com o estudo do que é o ser humano. Então, o que é o homem, o que é a mulher, o que é a infância, o que é a criança, né? Qual é o papel de cada um numa determinada sociedade. Normalmente eles estão ligados mais a estudar aquilo que seria o mais exótico, né? Então, tribos indígenas na África, esquimós, mas na verdade eles podem estudar e falar sobre o ser humano em qualquer momento do tempo, né? O que eles estão mais preocupados é definir o que é o homem, o que é a mulher, o que é ser velho, o que é ser criança, seriam essas identidades, né? Então a palavra-chave para a antropologia eu acho que a gente poderia colocar como identidades. Depois vem história, obviamente, né? Sempre de uma maneira objetiva. Então, história seria estudar a linha do tempo, né? Dos acontecimentos da humanidade. Aí você vai dizer, por exemplo, né? Você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem que estudar para você entender a Segunda Guerra Mundial, para você poder entender a Guerra Fria, para você poder entender o século XXI e assim por diante. E no sentido contrário também, para eu entender a Idade Média, a moderna, tem que entender a Idade Média, para entender a Idade Média tem que entender a Idade Antiga, certo? Origem da democracia. A democracia que nós temos hoje é baseada naquela ideia de democracia republicana.
depois que baseado na ideia de república de Roma, depois de democracia grega, ou seja, você vai indo para o passado para poder entender algo do futuro, mas ele vai seguindo uma linha do tempo onde uma coisa puxa a outra, né? E falando sempre num sentido mais abrangente, ele não está falando de coisas muito específicas, né? Esse é o caso da história, a diferença para as outras ciências. Depois nós temos a ciência política, que é mais fácil da gente compreender. Né? A ciência política é o estudo da política, né? Dos pensadores, do marketing político, das pesquisas políticas, de opinião, de voto, né? De comportamento eleitoral. Essa é a mais, digamos, simples de explicar, né? Dos alunos perceberem, talvez seja mais simples também, né? É a ciência que estuda a política. Depois, sociologia. Essa às vezes é um pouco complicada, né? A sociologia é uma ciência que vai nascer num mundo que agora é capitalista, industrial, que vive em grandes centros urbanos e naquele borbulhar, naquela efervescência humana começa a brotar pessoas, grupos de pessoas que não existiam antes. Então vai ter o movimento punk, vai ter a música metal, vai ter não sei, os neonazistas, vai ter gente que vai começar a criar novos esportes, novas comidas, novas formas de transporte, tudo baseado no funcionamento daquela sociedade. Só que ele não está preocupado, novamente, né? Não, isso não impede você de poder estudar, mas ele não está preocupado com tribos exóticas, com culturas exóticas, as diferenças culturais pelo planeta. Não, ele está preocupado em estudar o meio urbano, né? Esse é o foco do sociólogo, né? Formação daquela sociedade urbana, industrializada, consumista, individualista. Ela pode mudar com o tempo, mas é o momento que a gente vive, né? Então, o sociólogo está mais próximo do presente do que o historiador, por exemplo. Né? O historiador ele vai até a Idade da Pedra, o sociólogo não. Né? Ele fica estudando do século XIX para frente. Né? Seria o foco dele. Depois nós temos o direito, né? Que é uma ciência humana. Isso é interessante você falar para os alunos. Porque eles vão falar assim, não, mas direito não é só burocracia. Você fala, ah, tudo bem, mas a burocracia, a lei, as regras são feitas por seres humanos. Alguém tem que parar para pensar, para escrever, para debater. Então, quem faz as leis? Até coloquei aqui brincando, né? Quanto de maconha você pode portar que diferencia você de um usuário ou de um traficante? É uma brincadeira, mas na verdade existem leis sobre isso. Cada país tem sua lei, cada sociedade tem sua lei. E aí? O que é certo, o que é errado? Qual é o meio termo? É o pessoal do direito que vai debater isso. Então isso tem a ver com ciências humanas. Estamos tratando sobre seres humanos. A própria classificação de traficante, de usuário, tudo isso está dentro da lei. Então, tudo isso faz parte da maneira como os seres humanos organizam a sociedade. Só que aí não estamos falando da sociologia, estamos falando do mundo das leis, né? O que aquela sociedade considera correto. Depois, economia, né? A economia, o pessoal vai ficar meio uau, economia é exatas, né? É número, é planilha do Excel, é gráfico de pizza, inflação, deflação, salário, emprego e desemprego. Então, mas o que o economista faz com isso? Ele diz como a sociedade deve funcionar. E se ele diz, né, como o sistema econômico deve funcionar? E se ele determina como o sistema econômico deve funcionar, ele está dizendo como a sociedade funciona. Se ele diz como a sociedade funciona, ele diz como os indivíduos funcionam e como os grupos de indivíduos devem funcionar. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, olha, diminuir o imposto de rico faz com que os pobres da classe média ganhem mais dinheiro. Se os pobres e a classe média ganham mais dinheiro e vivemos numa sociedade capitalista, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Vão comprar produtos, serviços, vão investir em algum lugar, enfim. Então, a princípio, a vida deles vai melhorar, vai gerar riqueza para o país. Olha só como a minha conta de economia, minha maneira de ver a economia está afetando o funcionamento de toda uma sociedade. Assim como você pode chegar e falar que, olha, na verdade, se eu taxar os ricos, né, o Estado passa a ter mais dinheiro para investir em saúde, educação e segurança públicas. Então, é de graça para todo mundo, ou seja, você diminui a desigualdade social no que diz respeito ao acesso a esses serviços básicos.
Então agora esse sistema econômico está financiando uma igualdade social. Novamente, eu estou interferindo na maneira como a sociedade funciona. Mas aí chega o pessoal e diz, não, é exato. Exato, mas você afeta seres humanos, né? A sua lógica de economia pode deixar alguém empregado ou desempregado, pode aumentar o salário ou diminuir o salário, pode dar um benefício, cortar um benefício. Então tudo isso tem a ver com o ser humano. Então a economia, claro, ela tem muita coisa exata, mas o impacto dessa ciência exata é na humanidade. A planilha do Excel é a planilha do Excel. A inflação é a inflação. Agora, como que a inflação vai influenciar a sociedade? Então, quem for fazer economia tem que pensar nesse lado humano que tem a economia. Você não está fazendo só para você, para sua planilha. Você está fazendo algo que vai impactar a sociedade. Depois, né, filosofia, talvez a mais difícil de todas, a gente dar uma definição. Principalmente agora que nós temos outras ciências que tratavam, né, que tratam daquilo tudo que a filosofia tratava antes. A filosofia é a mãe da ciência. Só que a partir do momento que a gente tem, né, isso você coloca para os alunos, a partir do momento que você tem laboratórios, robôs, inteligência artificial, calculadoras, trocas de informação entre diversos países e cientistas e faculdades por telefone, carta, e-mail, celular, enfim. A partir do momento que você tem muita tecnologia, o filósofo ele vai perdendo a sua, digamos, a sua aura científica única, especial. Por quê? Porque o filósofo era o cientista que não tinha nada disso. Ele só tinha a mente dele. A mente, obviamente, né, um lugar para escrever, para desenhar, um lugar para debater, mas ele não tinha um laboratório, ele não tinha máquinas, ele não tinha experimentos científicos práticos. Então, a questão da filosofia é que ela é de uma época onde o único instrumento que o sujeito tinha era a razão no sentido de consciência. Ele tinha que ficar pensando, observando. Ele pode fazer um teste ou outro, pegar uma pedra, jogar para o alto, a pedra cai, aí ele vai e pensa, puxa, será que isso é a gravidade? Né? Tudo bem, ok, mas ele não tem como provar as coisas como a gente prova hoje em dia. Então eles vão através do debate, da lógica, né, da razão nesse sentido. Então o interessante da filosofia é que ela trata de aspectos da ética, da moral, né, o que é certo e errado para uma sociedade ou para um indivíduo, quais são as regras daquela sociedade, o que é a moral nessa parte mais relacionado ao que é aceitável, não é? Então, tipo, código de ética, código de ética da empresa e o seu código moral, né? O seu código do que é certo e errado para você. Isso é um debate interessante. A questão da lógica, né, da argumentação, do debate. Então, os filósofos pregam muito por isso, né? Coisas que os economistas já não têm. Então, o filósofo costuma ser uma pessoa que fala muito bem. Por quê? Porque ele sabe que para convencer alguém você tem que ter toda uma construção lógica e racional do seu argumento. Você pode colocar emoção, você pode colocar razão ali, você pode usar o argumento do outro, enfim, tudo isso faz parte da filosofia porque ela é a primeira, digamos assim, ciência. Né? Ela está dizendo assim, não, lá na Grécia Antiga, né? Não, você não pode só dizer que o céu é azul porque o céu é azul. Você tem que justificar por que será que ele é azul. E não pode usar só religião. Naquela época eles usavam religião também. Mas a filosofia ela vem como esse primeiro embate com a religião. Tipo, olha, ok, tudo bem, né? Mas como que eu posso explicar as coisas sem religião, mas eu também não tenho equipamento científico? Como é que eu faço? Aí nasce a filosofia. Então isso é muito interessante. Essa história da filosofia é muito legal de ser trazida para os alunos. Porque eles acham que filosofia é ficar olhando para o nada fumando maconha, entendeu? Viajando, delirando, falando qualquer bobagem. Né? Qualquer coisa é filosofia. Não, ficar filosofando sobre a vida, até isso pode ser um motivo de debate. Por que ficar parado, pensando na vida, é filosofar sobre a vida? Porque você está raciocinando sobre a vida, você está refletindo sobre a vida paradinho ali. Isso não é ruim, né? Isso deveria ser bom, né? Deveria ser um elogio, né? Que bom que o cara está lá filosofando, né? Normalmente zoam, né? Quem faz isso. E ele também procura responder questões que a princípio não teriam respostas, né? Então, qual é o sentido da vida? O historiador
não liga para isso, não é um sociólogo, um antropólogo, não é o foco deles. Eles podem estar preocupados em o que é o sentido da vida para o homem medieval, o que é o sentido da vida para um operário de uma fábrica, o que é o sentido da vida para um esquimó. Agora, o filósofo está falando o que é, qual é o sentido da vida como um todo. Então, é um debate que não tem fim e que faz parte da filosofia. A filosofia cuida muito dessa parte que é, digamos, metafísica. Depois, as ciências sociais, né? Também uma brincadeirinha aqui. As ciências sociais são basicamente um punhado de tudo. Né? O cientista social, ele é o cientista humano, né? Ele sabe um pouco de tudo e não é bom em nada, né? Brincando aqui, né? Mas assim, ele não é especialista em nenhum desses assuntos. Então ele é muito bom para analisar as coisas de uma visão ampla. Né? Você não pode chegar para o cientista social e falar assim, olha, você pode me dar uma aula sobre os principais filósofos gregos, ele vai se embananar. Agora você pode chegar para ele e perguntar, puxa, como é que a democracia grega influenciou a nossa democracia? Então essas questões mais gerais, né, mesmo que seja de outra, entre aspas, ciência, ele tem como te ajudar a te esclarecer. Então, na verdade, o cientista social, ele é esse sujeito que sabe um pouquinho de tudo, junta, conecta essas coisas todas e passa para você uma visão mais, não necessariamente mais complexa, mas eu diria com mais conexões para você entender a sociedade, sem que você precise ser um completo especialista. Olha, vamos debruçar sobre toda a história do Brasil. Não, né? Olha, a desigualdade brasileira tem essa, mais ou menos origens, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, te dá uma explicação assim, e está certa a explicação. Ele só não se aprofundou, né? Vamos entender do ponto de vista sociológico, vamos entender do ponto de vista histórico, vamos entender do ponto de vista filosófico. Não, ele vai algo bem mais pragmático e objetivo. É muito bom para quem está em dúvida, né? Ah, sou filósofo, sou cientista político, sou... Não, você gosta de tudo um pouco? Não, você gosta de tudo um pouco, então é ciências sociais. Que aí você não precisa focar numa coisa só, certo? Então, dessa maneira, você traz para os seus alunos uma possibilidade deles descobrir um pouquinho, né, sobre o que é cada uma dessas matérias das ciências humanas e permite que tenha também debate em sala de aula, que tenha discussão, que eles, né, questionem alguma coisa no bom sentido do que você falou. Provavelmente eles devem ter algum parente que seguiu essa área, eles vão trazer esse debate também. Falar, oh, fulano, meu tio arqueólogo, né? Eu lembro de um aluno que só contou para mim que o avô dele, eu acho, era arqueólogo, por causa dessa discussão que eu fiz na sala de aula. Então, que legal, né? Então, assim, você descobre um pouco também sobre a vida dos seus alunos. Será que eles já não têm interesse sobre isso? Será que eles já não leem, jogam, veem documentários? Eles têm vergonha de contar as coisas, porque eles acham que eles vão ser sacaneados. Então, se você mostra uma coisa assim para eles, eles já ficam mais tranquilos. Tipo, pô, esse sujeito aí sabe do que está falando, né? Então, deixa eu contar para ele alguma coisa que tem a ver com isso. Então, são formas da gente tratar do assunto. E lembrando que todas essas ciências, né, isso é fundamental você falar para eles, são ilhas, mas são ilhas que têm que ter pontes se conectando, que nem os neurônios. Cada neurônio é individual, mas eles estão todos conectados numa grande rede. Então é a famosa interdisciplinaridade, que é o que cai em prova hoje em dia, né? Enem, concurso público. O cara não quer que você seja, nas provas, um mega gênio de um assunto só. O cara quer saber se você consegue, né, que nem um cientista social, se você consegue conectar coisas diferentes. Obviamente, né, a prova justa vai ser proporcional, não vão te cobrar filosofia de uma forma pesada se você está fazendo curso para engenharia, mas seria interessante, né, você saber um pouquinho sobre democracia grega, não é? Mesmo você fazendo engenharia, não é uma coisa muito complexa de você conectar com hoje em dia, as limitações da democracia grega e as limitações da nossa democracia. É um debate legal que todo mundo deveria saber discutir sobre, mesmo não sendo da área de ciências humanas. Então, a interdisciplinaridade é fundamental.